Agora eu vou mostrar o arquivo cip.conf. Esse arquivo aqui é responsável pela configuração dos clientes SIP. Ele contém os parâmetros de configuração dos telefones e operadoras SIP. E os clientes nesse arquivo devem estar configurados antes que possam fazer e receber chamadas. Eu preciso definir os clientes SIP, que são os canais, dentro desse arquivo, antes que possa criar o plano de descagem e registrar esse cliente em um softphone ou telefone IP. No arquivo cip.conf eu possuo aqui a seção General, que define os valores das variáveis padrão para todos os canais SIP, e essa seção ela possui essa sintaxe aqui. Eu defino General entre colchetes, e logo depois eu defino as variáveis e seu valor. Logo depois aqui eu defino a seção, pode ser quantas seções for necessário. As seções elas representam um canal e elas vão enxergar os valores padrão definido em General. Aqui eu coloco o nome da seção entre colchete, pode ser um numeral também, e definir aqui os principais campos. Existem outros campos, mas esses aqui são os mais comuns. Como exemplo aqui eu coloquei o type, que define o tipo de usuário, que o friend aqui ele vai poder fazer e receber chamadas. O peer ele vai poder apenas receber chamadas. O user ele vai poder fazer chamadas. E eu preciso definir um dos três valores aqui para esse tipo de canal. Context vai definir o contexto ao qual a sessão pertence. Esse contexto é definido dentro do arquivo extensions.conf, que é o arquivo do plano de descagem. Cada canal existe dentro de um contexto. Host define o endereço IP do cliente SIP. Se eu colocar dynamic, ele vai tentar se conectar automaticamente. E secret é a senha para autenticar esse cliente SIP. Alguns parâmetros da seção General. Eu listei alguns aqui. O allow ele permite que um determinado codec seja usado. Disallow proíbe um determinado codec. BinDADR define o IP onde o asterisco irá esperar pelas conexões SIP. Contest define o contexto padrão para todos os clientes SIP. Port é a porta para conexões de entrada SIP, o padrão é 5060. MaxSpeed é o tempo máximo para registro em segundos. Default Speed é o tempo padrão para registro em segundos. E através de register, o asterisco tenta se conectar com outro host. Aqui é um exemplo de uma configuração da seção General. Port 5060, que é a porta para conexões SIP. BinDADR é o IP que ele espera pela conexão. Colocando tudo em zero, ele vai esperar por uma conexão de um endereço IP dentro da rede local. Context é o contexto padrão para todas as outras seções. Disallow ele vai proibir todos os codecs. Allow ele vai permitir o codec GSM para que os canais utilizem esse codec. MaxSpeed é o tempo máximo para registro em segundos. Default Speed o tempo padrão para registro. Register ele vai tentar aqui se registrar com provedor VoIP. O FreeWord de AWAP. E nas seções seguintes, que são os canais, essas seções definem os parâmetros das entidades SIP, tais como nome de usuário, senha e endereço IP.
Três categorias de entidades SIP são definidas: Peer, que é a entidade que recebe chamadas através do asterisco. User é a entidade que faz chamadas. Friend é a entidade que pode fazer e receber chamadas. E os principais campos dessas sessões eu listei aqui. Os mais comuns: Type, configura a classe de conexão. As opções são Peer, User e Friend. Host, configura o endereço IP ou o nome do host. Pode-se usar a opção Dynamic, onde ele espera que o telefone se registre. Username, esta opção aqui, ela configura o nome do usuário, que o asterisco tenta conectar quando uma chamada é recebida. Esse valor ele é definido na configuração de softphone ou de telefone IP. E secret é a senha para autenticar esse cliente SIP. Aqui é um exemplo completo de configuração. Eu configurei aqui dois canais, o 2000 e 2050. E a seção General aqui, ela define os valores padrão para as outras seções. Essas seções vão enxergar esses parâmetros como default. Context define o contexto RAM+, que está lá dentro do arquivo extensions.conf. Porta 5060, que é a porta de conexão SIP. Aqui ele vai esperar por uma conexão de um endereço IP dentro da rede. Vai proibir todos os codecs. Vai permitir esse codec aqui. E language é a linguagem PTBR. Na seção 2000, que é o canal 2000, ele vai poder fazer fazer e receber chamadas. Host dinâmico, ele vai tentar se conectar no servidor automaticamente. Username é o nome do cliente SIP, a sua senha para autenticar. E Caller ID é o identificador do cliente SIP, que é Vicente, e o número 2000. Na outra seção aqui são quase os mesmos parâmetros. Context, eu estou definindo aqui dentro dessa seção o contexto externo. Esse contexto está definido no arquivo extensions.conf. Então ele vai essa seção vai pertencer ao contexto externo dentro do plano de descagem, e a outra seção aqui vai pertencer ao contexto RAM+, já que eu não defini o contexto dentro aqui da seção 2000. E ela vai enxergar o contexto definido na seção General. É assim que é feito uma conta SIP. Eu poderia definir outros canais aqui dentro. Defini apenas dois. O plano de descagem ele é representado pelo arquivo extensions.conf. Ele consiste de uma lista de instruções ou passos que o asterisco deve seguir. Essas instruções são disparadas de acordo com uma prioridade, a partir dos dígitos recebidos de um canal ou aplicação. O plano de descagem ele é dividido em 4 conceitos: contextos, extensões, prioridades e aplicações. Os contextos eles são definidos para cada canal dentro dos arquivos sip.conf, IAX e H323. Bom, eu tenho que definir os canais, os clientes dentro dos arquivos aqui, e esses canais pertencem a um contexto dentro do extensions.conf. Dentro de cada contexto eu tenho as extensões que dispara um evento, a prioridade, esses eventos são disparados de acordo com as prioridades, e as aplicações que são utilitários, que, como por exemplo, a aplicação dial conecta dois canais de comunicação, a aplicação voicemail chama uma caixa de mensagem, e a aplicação Hang Up ela termina uma chamada. Os contextos
eles são responsáveis pela organização e a segurança do plano de descagem. Eles definem o escopo e permitem separar diferentes partes do plano de descagem. Eles estão ligados diretamente aos canais. Cada canal existe dentro de um contexto, como visto lá no arquivo cip.conf. E quando uma ligação entra no asterisk por um canal, ela é processada dentro de um contexto. Os contextos, eles recebem o seu nome dentro de colchetes, como por exemplo aqui, ramais, e todas as instruções colocadas após a definição são partes do contexto. As extensões. Dentro de cada contexto, serão definidas as extensões. Uma extensão é um string que vai disparar um evento. Aqui, como por exemplo, aqui no contexto ramais, eu tenho a extensão, a string extend, que dispara um evento aqui. Esse evento aqui significa o seguinte: quando um ramal liga para 2000, para o contexto ramais, que esse canal aqui pertence ao contexto ramais. Na prioridade 1, ele vai tentar discar para 2000, utilizando o protocolo SIP, e vai esperar por 20 segundos. Na segunda prioridade, ele vai pedir para deixar uma nova mensagem na caixa 300, se tiver disponível. E na 101 aqui, ele vai pular de 1 para 101 se tiver ocupado. E vai pedir para deixar uma mensagem aqui. A instrução extend, ela descreve qual o próximo passo para a ligação. E o 2000 é o número discado. O 1, 2 e o 101 são as prioridades que determinam a ordem de execução. As extensões determinam o fluxo das chamadas. Uma extensão é definida com a seguinte sintaxe: extend igual, sinal de maior, número, o nome, prioridade e aplicação. O comando extend é seguido por um número da extensão, uma vírgula, uma prioridade, outra vírgula e a aplicação. Prioridades. Cada extensão é executada dentro de um contexto através de prioridades e não por ordem de definição no arquivo. Cada prioridade chama uma aplicação. Como por exemplo, nesse exemplo aqui, eu utilizei máscara, que são X aqui. Ele vai aceitar qualquer dígito aqui, depois do 20. Como 2010, 2050, 2080. E eu tenho que colocar underline aqui antes. Na prioridade 1, ele vai tentar discar para extend. A variável extend aqui é padrão aí do asterisco, e ela contém o número discado, utilizando o protocolo SIP. E vai esperar por 20 segundos. Depois de terminada a conversação aqui, nessa ligação, ou se ele tiver disponível, na próxima a prioridade, que é o N aqui, ele vai pedir para o usuário deixar uma nova mensagem na caixa 300, e no próximo prioridade aqui, ele vai terminar a chamada através da aplicação Hang-Up. No próximo vídeo eu vou mostrar as aplicações. Até a próxima, tchau.